Existem vezes em que os fãs entendem a essência da obra melhor que os próprios autores originais. E não foi diferente com Dragon Ball Kakumei, que trouxe a essência e a seriedade de Dragon Ball Z. Dragon Ball Kakumei é um mangá não canônico criado por uma equipe de fãs franceses de Dragon Ball, que é basicamente uma continuação alternativa de Dragon Ball Super, após o fim do Torneio do Poder. Só que diferente do Super, Kakumei traz uma abordagem mais séria, uma história mais madura, lutas mais violentas, uma arte mais detalhada e etc. Ou seja, esse mangá traz toda a essência que muitos fãs sentiram falta nas continuações de Dragon Ball, principalmente no Dragon Ball Super. E por mais que o Super tenha aspectos que não me agradaram, como por exemplo as novas transformações, incoerências com a história ou sagas pouco envolventes, Dragon Ball Kakumei conseguiu pegar todos esses pontos negativos de Dragon Ball Super e transformou em algo bom, o que me surpreendeu bastante, porque apesar de Dragon Ball Super ter pontos positivos, mas foi uma obra que decepcionou muitos fãs, porque não tem o mesmo impacto e a seriedade de Dragon Ball Z, e foi exatamente nesses pontos que Dragon Ball Kakumei resolveu trabalhar. Mas antes de você conhecer melhor esse mangá, já peço que você deixe aquele gostei pra moralizar e inscreva-se no canal, para não perder os próximos vídeos. Se acomode aí e conheça esse mangá incrível que surpreendeu todos os fãs de Dragon Ball. Mas sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Logo após o fim do Torneio do Poder, mais especificamente depois da luta contra o Broly, nós já vemos o multiverso de Dragon Ball tremer. Universos como o Universo 6 e o 11 literalmente estão sendo chacoalhados com uma pressão imensa. E depois nós descobrimos que a causa dessa pressão é a luta do Goku contra o Bills, onde o nível de poder desses dois já tá tão grande que transcende o próprio universo deles. Mas antes de continuar falando da história, olha a arte desse mangá. Cara, fazia muito tempo que eu não via algo tão bonito assim desde o desempenho do meu último vídeo. Muito obrigado, galera, vocês são demais. Mas além da arte bem feita, o que chama a atenção são os quadros e a movimentação das cenas, como se realmente fossem cenas de anime mesmo, algo que me lembrou bastante a arte do Yusuke Murata em One Punch Man. Agora voltando pra história, depois que o Goku termina de lutar contra o Bills, que literalmente destruíram vários planetas no universo como se não fossem nada, Whis pressente algo estranho no universo, e Goku acompanha ele pra ver qual é o problema. E logo depois eles se deparam com uma espécie de buraco de minhoca no espaço. E isso não era nada mais nada menos que o Universo Zero. Aí você pergunta, como assim o Universo Zero? Os universos não eram de 1 até 12? É aí que tá o ponto. Lembra que no final do Torneio do Poder, o androide número 17 pediu pro Super Shenlong para restaurar todos os universos destruídos? Pois é, só que ele não restaurou apenas os universos destruídos no Torneio do Poder. Ele restaurou também os universos destruídos pelo Zenô antes do torneio. E todos os antigos deuses da destruição e seus anjos também foram ressuscitados, assim como a dita mãe dos anjos. E eles ficaram como? Ou seja, basicamente eles ficaram muito putos e decidiram fazer uma guerra multiversal para acabar com o sistema imposto pelo Zenô. E nesse rolo todo, até o Freeza se aproveitou da situação e se tornou o deus da destruição do universo 18, matando o original e substituindo ele. Além disso, o Goku, ao tentar invadir o universo Zero, foi preso e lá ele ficou, sendo acorrentado por pregos gigantes que atravessavam seu corpo. Voltando para a guerra, a Mãe dos Anjos declara a revolução e diz que todos os seres dos universos terão que escolher um lado nessa batalha. Mas depois dela falar isso, o grande sacerdote usa uma técnica de congelamento em todos os revolucionários. E logo após isso, o grande sacerdote anuncia a todos os seres vivos do universo sobre essa guerra multiversal, e que todos deveriam escolher um lado, e se preparar para esse conflito. Mas você se pergunta, mas e o Goku? Bem, além dos revolucionários, por algum motivo, o Goku também foi congelado, e lá ele está agora, esperando uma oportunidade para escapar dessa prisão. E é basicamente essa história introdutória de Kakumei. E não para por aí, mais pra frente acontecem mais coisas. Os guerreiros Z se dividem e vão para diferentes universos treinar e se preparar para a guerra, acontecem batalhas e guerras sérias e violentas, os personagens secundários são melhor desenvolvidos, os outros universos são mais explorados e etc. Ou seja, basicamente o Dragon Ball Kakumei fez tudo aquilo que o Dragon Ball Super não fez. Ele trouxe toda aquela seriedade e maturidade que nós estávamos acostumados em Dragon Ball Z. E é até mais sério pra falar a verdade. Ele traz aquele senso de urgência adiante. E muito disso é por causa das batalhas que realmente são perigosas e têm consequências sérias. Fora que os personagens sabem que a situação é séria mesmo. Porque, pô, os caras vão participar de uma guerra multiversal e as chances deles sobreviverem são muito baixas. Então eles precisam se fortalecer para se preparar para esse momento. Mas além do tom sério e sombrio da obra, já deu pra perceber o quão esse mangá é bem desenhado. Talvez seja uma das principais razões que chamou a atenção dos fãs de Dragon Ball. Porque, mano, olha essa sequência de painéis do mangá do Vegeta se transformando. Achei bonito, viu? Tá lindo. E diferente do Dragon Ball Super, onde os personagens parecem que saíram de um galinheiro de tão frangos, em Kakumei parece que os caras são mais bombados que o Coleman. Olha esse shape sinistro do Broly. Eita p***!
Tá saindo da jaula o monstro, porra! E falando assim, parece até que eu odeio Dragon Ball Super, mas não dá, rapaziada. Por mais que eu goste de algumas coisas do Super, por exemplo, o Instinto Superior, o Jiren, o retorno do Android 17, o retorno do Broly e tal, mas Dragon Ball Super vacila muito. E não é à toa que muitos fãs rejeitam essa obra, porque o Super comete erros como a falta de seriedade na história, falta de maturidade, descaracterização de personagem, humor exagerado e etc. O Goku, por exemplo, virou um babacão que só pensa em luta. O Vegeta perdeu o orgulho e faz dancinha pro TikTok. E eles mudam mais de cor de cabelo do que os militontos do Twitter. E por outro lado, o Kakumei consegue pegar todos esses pontos negativos e transforma em algo bom. O criador dessa história tá parecendo o Edward de Fullmetal Alchemist, que transforma lixo em ouro. Esse cara é brabo mesmo. Agora, por exemplo, olha um personagem novo de Dragon Ball Super, o Kaba do Universo 6. Dá só uma olhada nesse personagem. A carinha dele! Agora olha como esse personagem ficou em Dragon Ball Kakumei. Eita E como eu falei anteriormente, muito da história do Dragon Ball Super é muito explorada e mais detalhada no Kakumei, como por exemplo essa última saga, que conhecemos mais sobre o planeta Sadala, o planeta dos Saiyajins e Tsufurudins do Universo 6. Além disso, tem personagens novos interessantes, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, e vários outros pontos. Mas basicamente é isso, Dragon Ball Kakumei é a versão raiz do Dragon Ball Super. Não tenho o que tirar nem pôr dessa frase. Eu até fiz uma crítica no meu vídeo antigo do Dragon Ball Super, se quiser assistir é só clicar no card aí em cima. E não é só Dragon Ball Super que vacilou, hein? Esse Dragon Ball Daima também que tá lançando agora, também não me agradou tanto. Parece até uma versão de Dragon Ball GT, só que pior. Mas eu não vou falar tanto desse porque ainda tá no início. Mas apesar da animação estar bem feita e dar uma explorada a mais no universo de Dragon Ball, com a dimensão dos demônios e tal, a história tá muito infantil na minha opinião. Os novos personagens não são tão legais e o vilão é bem meia boca. Mas quem sabe melhore no futuro. Mas sinceramente eu não tô com tantas esperanças nessas obras, porque o público agora é outro. E muitas das vezes os fãs raiz têm que sair do sofá e botar a mão na massa pra criar uma história boa de verdade, entregando muito mais para os fãs que os próprios autores oficiais. E não foi diferente com Kakumei. Então se você quer ver uma outra perspectiva do universo de Dragon Ball, queira ver mais seriedade e desenvolvimento nesse universo, leia Kakumei. Aposto que você vai gostar. A não ser que você seja um fanboy melequento que adora Dragon Ball Super. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ultimamente eu tenho lido esse mangá muito top que é o Dragon Ball Kakumei, e queria expor minha opinião sobre esse mangá. Mas você concorda comigo? Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeceria também se você ajudasse o canal com uma doação no LivePix. Mas espera aí! Antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer a todos pela grande ajuda no meu último vídeo, que pegou 18 mil views. Sério, cara, eu nunca tinha alcançado um desempenho tão bom quanto esse. Fiquei muito feliz com essa conquista. Até mesmo o Michel, do canal Vida Animada, comentou no meu vídeo. Obrigado pelo apoio, Michel, e todos que gostaram do conteúdo. Também queria me desculpar pela minha ausência, galera. Ultimamente o tempo tava muito corrido, muitas tarefas pra fazer na semana e etc. Mas não esqueça de acompanhar os outros vídeos que estão aí na tela. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Fui!